Vamos avançar? Graça no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha nas vezes. Queridos, a Bíblia ela é impressionante, ela fala por si só. Ela vai, se a gente ler o versículo, ficar um pouquinho dentro dele, ele fala por si só, né? Vamos lembrar, o que é graça no Novo Testamento? Charis, que significa o quê? Aquilo que dá alegria. O que a casa nossa deveria fazer? A casa não é para ser um lugar de peso. A casa é para ser um lugar alegre. Quando nós estudamos o Salmo 128, que é um salmo escrito para o homem casado, porque lá diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Então está falando para um homem que tem esposa. Então o salmo é para o homem casado. Nesse versículo 3, faz a comparação: tua esposa será como uma videira frutífera. Vide na Bíblia fala do quê? De uva. Uva fala do quê? De vinho. Vinho fala do quê? Essa mulher é alegre. Por que ela é alegre? Porque nos versículos anteriores, esse homem se resolveu com Deus e com dinheiro e trabalho. Um homem que é verdadeiro com Deus e põe em ordem dinheiro e trabalho, ele consegue chegar ao coração da mulher. E aí essa mulher se torna plenamente alegre. Então Deus, quando vai pôr em ordem a vida de um homem, começa com Deus, depois dinheiro e trabalho, depois a mulher, depois os filhos, depois a igreja, de acordo com o Salmo 128, né? Então, graça no Novo Testamento é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça no discurso, boa vontade, amável, bondade, favor. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha nos textos que nos ensinam isso, certo? Se no Velho Testamento, a primeira vez que a palavra é mencionada para um homem, no Novo Testamento é mencionado para uma mulher. Finalmente chegamos nelas. Amém? Coisa boa, né? Finalmente chegamos nelas. Mas como o encargo é para os homens, o comentário vai ser bem rapidinho. Gente, olha o arranjo da Bíblia. Graça aparece pela primeira vez no Velho Testamento para um homem no contexto familiar. No Novo Testamento, para uma mulher no contexto familiar. Sabe para quem que apareceu pela primeira vez? Para Maria, mãe do Senhor. Abra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vamos começar com o versículo 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A palavra favorecida também é graça. Mas vamos usar o versículo 30 porque deixa bem claro. Achaste graça. Meus queridos, graça é para ser expressada onde? No contexto familiar. Que coisa simples.
Que coisa simples. Que coisa simples. Muitas vezes eu e a Alessi tínhamos atrito, e algum irmão ligava, e eu pegava o telefone, pois não, querido, pois não, querida. Qual era o sentimento dela? Gente, eu saía de uma briga, chamando os irmãos de um jeito amável. Eu estava errado de chamar os irmãos de um jeito amável? Não. Eu estava errado do quê? De não tratar a minha esposa de um jeito amável. Os irmãos estão entendendo? Ninguém pode ter mais do que a nossa casa tem, de nós. Ninguém. Meu afeto deve ser em primeiro lugar para minha esposa, depois para os meus filhos. E isso tem que ser bem garantido para eles. Está bem garantido, eu posso fazer algo parecido com os de fora. Mas ninguém pode receber o favor, o cuidado, a graça, a amabilidade, a doçura, a gentileza, mais do que os nossos. Ninguém pode ter isso. Então, é na família que a graça de Deus precisa ser expressada. E aqui as irmãs têm um problema. Porque, em geral, as meninas, as irmãs, são mais estressadas. Vamos lembrar. Quando Deus nos criou, quando Deus cria alguma coisa, Ele cria visando uma finalidade. Deus criou a vaca, com a finalidade de nós nos alimentarmos. É simples. Vocês estão entendendo? Deus criou a ovelha, com a finalidade de usar ela como exemplo de como nós somos. Tudo que Deus faz tem uma finalidade. Pensem comigo. Nós somos um grupo de engenheiros e somos chamados para fazer um caminhão. Quais vão ser as primeiras perguntas que nós temos que responder? Tá. Então, o senhor está nos contratando para produzir um caminhão? É, para isso. Tá. Para que é esse caminhão? É para carga pesada ou carga leve? É para dentro da cidade ou é para fora? Vai rodar muito ou vai rodar pouco? Vai carregar coisa muito grande ou vai carregar coisa pequena? Dependendo da finalidade, nós vamos criar a estrutura, certo? Digamos que é para levar soja para o porto. Então, nós vamos criar um eixo grande, um pneu grande. Mas digamos que seja para manobrar dentro da cidade. Então, não dá para ser um bitrem. Então, nós vamos produzir um caminhãozinho pequeno, já que vai ter que manobrar aqui dentro da cidade. Então, entendam o que eu vou falar. A finalidade define a estrutura. Toda pessoa que vai criar tem isso em mente. A finalidade define a estrutura. O que Deus fez com o homem e com a mulher? Deus criou o homem para tomar decisão. Então o homem enxerga estreito e longe. Homem tem um tampão. Homem enxerga assim, literalmente. A ciência da oftalmologia descobriu isso, que nós enxergamos dessa maneira. Nós enxergamos estreito. As irmãs nos mandam na segunda gaveta, de cima para baixo, do lado esquerdo, embaixo da blusa verde, tem 5 mil reais. Nem 5 mil reais a gente acha. Porque homem não tem lateralidade. Então, quando as irmãs falam conosco, a gente vira e diz assim, ai querida, nada a ver. Imagina, isso não vai dar em nada. Você está ali desesperada com uma situação e nós não conseguimos ver. Por quê? Porque nós temos 2 ou 3 informações que estão lá na frente. Os que são casados sabem o que eu estou falando. Porém, a finalidade da mulher é auxiliar. Então, o Cláudio está me auxiliando, os irmãos estão me auxiliando.
Eles vêm, conferem o microfone, ligam o microfone, vêm, põem água. Então, quem auxilia, enxerga tudo que é imediato. Então, a ciência da oftalmologia descobriu o quê? Que a mulher enxerga curto e aberto. Mulher tem lateralidade. Por isso que mulher consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Ela está com um filho no colo, com outro no carrinho, com o telefone na orelha, com a mão vaga mexendo a panela, vocês estão entendendo? E com o nariz chegando e cheirando para ver se está normal a panela, você está entendendo? E mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, por quê? Porque Deus deu para ela uma visão imediata das coisas. Então ela enxerga muita coisa de imediato. Como a mulher enxerga muita coisa, o homem tem 2, 3 informações, ela tem 30. Então quando vocês vêm conversar, vocês estão de que jeito? Se afogando na quantia de coisas que vocês estão vendo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando o casal é maduro, o que eles fazem? Senta o homem e a mulher, ela tem 30, ele tem 3, eles conversam sobre as 33 coisas, definem 2 para resolver, e a mulher se sente em paz, porque são as 2 que naquele momento é necessário resolver. Então o que ocorre com mulher? Mulher desespera. Faz sentido? E aí, esse desespero se transforma em rispidez, em exigência. Mas ninguém me ajuda nessa casa. Em descompensação. E de vez em quando, vocês fazem o papel da louca da casa. Sem serem. Porque de louca as irmãs não vão ter nada. Amém? Mas vem tanta coisa junto ao mesmo tempo e que você chora e ri e esbraveja e aí é uma confusão só e você faz o papel da louca sem ser. Você está me entendendo? A Alessia me dizia assim: César, eu não te entendo. Eu falo para você 1, 2, 3, 5, 10, você não me ouve. Aí eu faço o papel da louca. Fico brava, irritada, falo com você e aí parece que você presta atenção. Quantas casas aqui são assim? Levanta a mão. Olha lá. Minhas queridas, vocês precisam ser visitadas pela graça. Deus está cuidando de tudo, de cada detalhe. Você tem condições de comunicar sem ter medo. Maria, não temas, eis que achaste graça. Aquilo que o seu marido não ouvir, não se assuste, porque se Deus quiser convencê-lo, Deus põe ele numa cama, se precisar, para ele ouvir. Não desespere. Se Deus não está convencendo ele, você acha que você vai conseguir? A irmã está entendendo? Põe o joelho no chão. Deus, me refina a maneira de auxiliar, de falar. A Alessia, depois de alguns anos de casamento, ela aprendeu. Eu fui muito bravo. Como eu era rígido, eu era bravo. Que homem aqui é bravo? Levanta a mão. Levanta alto. Eu fui muito bravo. E aí, meus queridos, a Alessia aprendeu a arte de me abordar. Então ela chegava para mim e falava assim: César, eu vou te falar algo e eu não queria que você ficasse bravo. Mas aí ela dizia o que me pegava. Ela dizia assim: você vai, ora, vê o que Deus falar com você, você me comunica e tudo bem para mim. O que Deus falar e você me comunicar, é o que eu vou fazer. Gente, ela me prendeu nisso. Aí eu ia, orava, e gente, completamente diferente. Então, como eu tive que aprender a ser gracioso, ela teve que aprender a ser graciosa.
Deus tem caminhos para a gente se relacionar com os nossos. Não tem dureza de coração que Deus não contorne, que Deus não resolva. Não tem braveza que Deus não dê jeito. Não tem. Então, a gente precisa ter esta graça da parte do Senhor. Então, essa graça precisa nos visitar. E nós, então, temos uma fala mais adequada. Então, homem e mulher, pai e mãe, marido e esposa, são os dois que precisam ser visitados com a graça. E os filhos respondem a isso. Faz sentido para os irmãos? Eles apenas respondem a isso. Então, eles ficam leves, tranquilos, porque o ambiente é um ambiente de plena aceitação. Faz sentido para os irmãos? Quando damos isso, tudo fica tranquilo. Então, essa é a primeira menção. Mas, veja a segunda e a terceira menção, Lucas capítulo 2. Aí, agora sobre o nosso Senhor Jesus, o filho de Maria e de José. Versículo 39 diz assim: cumpridas todas as ordenanças, vai contar aqui a história de Jesus aos 12 anos. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, aí no versículo 42, quando ele atingiu 12 anos, então aqui conta dos 2 aos 12 anos de Jesus. Como era o crescimento de Jesus? Lembra que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Como era o crescimento de Jesus? Olha a ordem que o Espírito colocou. Se fortalecia, corpo, enchendo-se de sabedoria, alma, e a graça de Deus estava sobre ele. Meus queridos, quem que estava sobre Jesus além de Deus Pai? Os pais. Então esse menino cresceu em qual ambiente? Num ambiente gracioso. Vocês lembram de José? Que ele ia deixar secretamente Maria para não inflamá-la, porque ela apareceu grávida e não era dele. Vocês lembram disso? E o anjo apareceu: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Qual a atitude que José teve com ela? Plena. Oh, meus irmãos, se chegar alguém e disser para o seu filho: ó, deixa ele casar com fulana que está grávida de outro, o que você diria? Você seria gracioso? Oh, gente, nós estamos longe disso. José foi plenamente gracioso. Maria recebeu graça da parte do anjo, né? E o texto diz que ela foi muito favorecida. Ela recebeu muita graça da parte de Deus, meus queridos. Jesus via esse espírito gracioso. Maria tinha alguma coisa difícil que ela não entendia. O que ela fazia? Ela saía desesperada: José, meu Deus, e agora? Olha só. Não, ela pegava e colocava o que ela não compreendia no canto do seu coração, até que o Senhor ministrasse a ela. Lembra que o texto bíblico diz que ela guardava todas as coisas no seu coração? Gente graciosa é gente leve, não é gente pesada, porque a graça é que está dominando. Os irmãos estão entendendo? Jesus cresceu e a graça de Deus estava sobre ele. Nossos filhos
precisam crescer em ambiente de plena aceitação. Deixa eu te fazer uma pergunta, homem e mulher, você critica muito seu filho? Filho, deixa eu perguntar para você, seus pais te criticam muito? Eu vou perguntar hoje à tarde. Está aqui um bom assunto. Não deixem de vir. Nós vamos falar do pai e da mãe. Você é muito criticado? Meus queridos, não tem erro nós criticarmos. Tem erro nós não sermos amáveis. Nós não incentivarmos. Nós não elogiarmos. E é tão interessante que a gente faz isso quando eles são criancinhas. Você pega um desenho, a coisa mais horrível de uma criança de 3 anos de idade, aquele desenho horrível, sem pé nem cabeça. Nossa, querido, quem que é? É a mamãe. Aí você diz o quê? Nossa, que lindo! Quando ele faz uma arte aos 12, o que nós deveríamos dizer? Não que lindo, mas ô querido, vem cá, vamos conversar sobre isso. Meus queridos, nossos filhos têm que errar conosco. Porque se eles não errarem conosco, eles vão errar escondido lá fora. Então eles precisam errar conosco. E nós vamos ter o quê? Plena aceitação. Vamos separar eles do erro. Vamos eliminar o erro, mas vamos aceitar plenamente a pessoa. Então, esse é o ambiente que Jesus crescia, porque a graça de Deus estava sobre ele. Mas, agora começa a contar dos 12 aos 30. E aí muda a maneira de apresentar. Olha o que o versículo 51 diz. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E olha a mudança que tem. E crescia Jesus em sabedoria, alma, estatura e graça diante de Deus e dos... Agora começou a ser um pouco diferente, porque agora ele crescia na graça diante de Deus, ele crescia. A graça não estava mais sobre ele, porque até os 12 anos de idade, o filho precisa ser aceito. Mas a partir dos 12 anos de idade, o filho precisa ter aceitação por Deus e diante dos homens. Então é quando o filho começa então a exercitar graça diante de Deus e dos homens. Você está entendendo por que teu filho começa a ter reserva com você a partir dos 12? Que ele deu uma mudada a partir dos 12? Por quê? Porque a partir dos 12 ele sai para o mundo. Ele fica mais tempo na escola, ele vai jogar bola, ele fica mais tempo no colégio, ele pratica esporte, ele vai para a casa dos amigos estudar, ele vem para a reunião da igreja aqui, vai para acampamento sozinho. A partir dos 12 ele sai debaixo da asa da gente. É hora do filho começar a exercitar o que é graça. Os irmãos estão entendendo? O filho começa a ter esse exercício. Oh, meus queridos, a graça precisa estar presente no pai e na mãe. Porque aí ela fica sobre os filhos até os 12 anos e ela fica exercitada pelo filho a partir dos 12 anos. Certo? Que mais? Vejam Lucas capítulo 4, versículo 22. Jesus acabou de pregar em Nazaré. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Meus queridos, aonde Jesus transmitia a graça?
pela língua. Lembra do mais formoso dos filhos dos homens no Salmo 45? Então é pela boca. Vamos exercitar? Pensa numa palavra graciosa. Amável, doce, gentil. Pensa numa palavra. Fala essa palavra para a pessoa que está do seu lado. Agora, pensa na pessoa que está do seu lado e fala algo gracioso para ela. Teu filho, tua filha, tua mãe, tua irmã, teu parente, tua esposa, fala algo gracioso para a pessoa que está do seu lado. Gente, não é difícil, mas a gente não exercita. Por exemplo, eu procurei ontem 2 irmãos aqui. Eu cumprimentei 2 irmãos, um homem e uma mulher. E quando você está pregando, tem irmãos que se destacam. Parece que eles estão comendo a palavra. Eu não fui atrás deles, eles vieram atrás de mim. Mas para os 2 eu falei isso. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente está pregando, parece que tem uns irmãos que estão vidrados. Aqui tem muitos. Muitos. Os irmãos ouvem muito bem a palavra. Isso é graça. Isso é um favor. Isso é uma amabilidade. Isso é uma doçura. É uma gentileza. Meus queridos, vocês já pensaram a igreja cheia disso? Eu não estou falando de boa educação. Eu estou falando de graça. Porque boa educação é só uma gentileza com alguém que você tem. Eu estou falando da gente fazer isso quando as pessoas fazem algo contra a gente. Isso é o favor de Deus para conosco. Vocês estão entendendo? Jesus tinha o lábio cheio de graça. Jesus sabia que esse povo, se você ler a sequência do texto, sabe o que os de Nazaré fizeram? Levaram ele até o alto do monte para jogar ele de lá. Jesus sabia que eles iam fazer isso? Gente, seus amigos. Ele cresceu em Nazaré. As pessoas para quem ele fez móvel, porque ele era carpinteiro. As pessoas para quem ele prestou serviço. Essas pessoas iam jogar ele do alto do monte. Ainda assim, o que ele fez? Tinha palavras cheias de graça. Por isso que ele deu conta de ir para a cruz como ovelha muda. Porque ele era cheio de graça dentro dele. Que mais? Vejam outro texto. Vejam Lucas, capítulo 6. Aqui é muito interessante, porque aqui é o Sermão do Monte. E aqui a palavra graça aparece na palavra recompensa. Então a palavra recompensa é a palavra graça. Olha o que diz. Se amais os que vos amam, qual é a vossa graça? Recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem um outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. A graça precisa aparecer onde? Onde as pessoas nos fazem o mal. Marido, quando tua mulher levantar a voz com você, você está tendo uma oportunidade de ser gracioso. Filho,
Quando tua mãe te descompensar com você, se descompensar com você, você está tendo a oportunidade de ser gracioso. Então, na contrariedade, nós temos a oportunidade de exercitarmos a graça. Não enxergue aquilo como um embate, não enxergue aquilo como uma inimizade, não enxergue aquilo como uma luta, enxergue aquilo como uma oportunidade de ser gracioso. Por isso, nós não reagimos mal, nós somos firmes, tratamos o que precisa ser tratado, mas nós fazemos de que jeito? De forma graciosa. Você está entendendo? Então a graça é para aparecer onde? Em amar aquele que não me ama. Em fazer o bem àquele que me fez o mal. E emprestar para aquele que eu não posso receber. Por isso que Jesus, no livro de Mateus, Mateus fala a mesma situação, dizendo assim: dai a quem te pede emprestado. Meus queridos, não é errado emprestar na Bíblia, é errado dever. Mas quando emprestamos, emprestamos com qual atitude? Se eu não receber, tudo em ordem, sem problema. Nossa, gente, o coração da gente fica tão leve. Deus, o dinheiro é teu, não é meu. O Senhor é quem usou com outro filho teu. A gente fica, aquele irmão, aquele azedume. É errado dever. Aquele que deve, deveria dar uma explicação. E aquele que emprestou, se a explicação for justa, irmão, você não me deve nada. Queridos, já fiz isso algumas vezes. Já fiz isso algumas vezes. Você não me deve nada, esquece. Esquece isso. Eu já esqueci dentro da minha cabeça. E esqueci de fato. Porque essa é a atitude que o Senhor espera. Então, aonde a graça precisa aparecer? A graça precisa aparecer em lugares onde nós não vamos ter retorno. Porque é fácil a gente ser gentil com quem vai ser bom com a gente. É muito fácil. Mas não é o propósito do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Aí nós temos 3 menções no livro de João. Essas menções são extremamente importantes. João capítulo 1. Versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus queridos, vocês sabem disso, os irmãos são ensinados nisso. E o Verbo tabernaculou. Então o tabernáculo que havia no Velho Testamento, aqui é colocado na pessoa de Cristo. Só que aqui a palavra é habitou, mas é a mesma palavra de tabernaculou. Então, a glória de Deus, aquela fumaça, descia sobre o Santo dos Santos, na figura da arca. A arca figurava Cristo, a pessoa e obra de Cristo. Então, a glória de Deus descia ali. No Novo Testamento, a glória de Deus desceu sobre a pessoa de Cristo, a mesma pessoa, só que agora o Verbo encarnado. Então, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos, cheio de graça e de verdade. Presta atenção. Se você for amável, sensível, bem educado, mas não for gracioso, não for verdadeiro, desculpem, isso é boa educação e não é graça. Porque quando a graça de Deus é derramada sobre nós e nós a compreendemos, como eu falei para os irmãos, o passo seguinte é o passo da verdade. Então nós simplesmente começamos a lidar, a ter necessidade de lidar bem com a verdade. Porque a graça, ela facilita
o lidar com a verdade. Por que temos dificuldade de lidar com a verdade? Meus irmãos, eu vim de um lar mentiroso, mas Deus me deu uma esposa completamente verdadeira. A Leci não tinha medo de tratar problema. Os irmãos já me ouviram nos testemunhos, a gente estava no início do casamento, um dia numa briga eu virei para ela e falei assim: Leci, o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu não tenho mais medo de você. Quando eu falei isso, ela regalou um olho desse tamanho. E aí, gente, ela foi muito precisa. Ela virou e falou assim: César, deixa eu entender. Você tem o dobro do meu peso, o triplo da minha força. Você tem medo do quê de mim? Quando ela falou isso, é que eu parei para pensar, mas peraí, do que eu tenho medo? E, gente, eu tinha medo. Quando o público ria, porque a informação entrou. Vai que no Mato Grosso a mulherada é meio assustadora. Ou que os homens são muito medrosos. Vai que eu estou aprendendo a conhecer. Quando ela falou, eu fui atrás. Mas peraí, do que eu tenho medo? Do que eu tinha medo? Da verdade. Eu não dava conta de lidar com a verdade. Mas, meus queridos, nós vamos atrás da verdade. Porque ela é uma manifestação de que a graça está dentro de nós. Cheio de graça e de verdade. Por que nós não lidamos com a verdade? Porque nós temos medo de ser rejeitados. Nós temos medo que as pessoas não gostem de nós. Nós temos medo de falar uma verdade e a pessoa reagir mal. Por isso que, meninas, mulheres, se o teu marido resolver fazer uma lista de confissão de pecados, você seja graciosa. Tenha plena aceitação. Não vai reagir mal. Porque se você reagir mal, isto não é graça. Meus queridos, meu querido, essa é a sua luta. Que bom que você está confessando. Vamos pôr o joelho no chão. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos procurar um irmão que possa te ajudar nisso daqui. Vamos ver quem pode fazer, de que forma pode fazer. Os irmãos estão entendendo? Cheio de graça. Jesus desceu a nós cheio de graça e verdade. Aí no versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça. Por que o texto mencionou duas vezes? 2 na Bíblia é sinal de o quê? Urgência. A Bíblia responde à Bíblia. O que você falou? Testemunho. É um sinal de testemunho, também. Mas também é um sinal de urgência. Deixa eu explicar por quê. A Bíblia explica a Bíblia. Lembra quando José foi interpretar o sonho de Faraó? José virou e falou assim: Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Duplicidade é sinal de urgência. De que aquela verdade é uma verdade duplamente importante. Em verdade vos digo, Saulo, Saulo, Pedro, Pedro, Simão, Pedro não, Simão, Simão. Quando aparece essa verdade, quando aparece de uma forma dupla, é um sinal de urgência. Meus queridos, vida familiar precisa de graça sobre. Porque o teu parceiro vai errar hoje e amanhã, muito possivelmente, o que ele vai fazer? Vai errar de novo. E depois de amanhã, o que vai acontecer? E a gente vai ser gracioso até que o coração dele tenha sido conquistado pelo Senhor.
Meus irmãos, o que eu faria se não fosse a tolerância de Deus aqueles 12 anos comigo? Graça sobre graça. Olha o que a Bíblia ensina. Onde abundou o pecado, o teu parceiro peca muito, teu filho peca muito, você peca muito. O que Deus tem que fazer? Fazer a graça de Deus superabundar. Porque nós temos uma necessidade maior, com mais urgência, com mais importância, daquele sentimento de plena aceitação. Meus queridos, se você aprender a ser gracioso, você aprendeu o caminho do amor. Se você aprendeu a ser gracioso, você aprendeu o caminho do amor. Porque a primeira manifestação do amor de Deus é a graça. Por isso que o texto é tão enfático em nos dizer isso. Não apenas isso. Aí no versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Graça e verdade repetido de novo. Porque no versículo 14 diz que ele desceu a nós cheio de graça e agora está tendo uma repetição novamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você abrir no livro de Êxodo, capítulo 19, não abra. Se não me engano, versículo 16, lá vai contar quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber a... Deixa eu confirmar para... (19:16), isso mesmo, Êxodo 19:16. Lá vai contar a história de Moisés subindo no Monte Sinai para receber a lei. Então a voz de Deus ia ser dada na voz da lei, certo? A instrução de Deus viria em forma da lei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o prédio nessa cidade que simboliza a lei? O fórum. Você é chamado para ir no fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Você é chamado para ir no fórum para quê? Para ser questionado de uma possível desobediência à lei. Faz sentido? Então presta atenção no que eu vou te dizer. A lei é essencialmente condenatória. Que homem aqui que é muito acusador sobre os seus? Levanta a mão. Tem mais. Esses homens são legalistas. Acho que vocês nunca imaginaram ouvir isso, né? De que você seria legalista. Mas o que a lei faz? Condena. Oi? Os irmãos estão entendendo? Quando temos esse espírito condenatório, isso não é gracioso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Vocês querem ver como é que foi a voz de Deus? Olha o versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Gente, olha a voz de Deus. Trovões, relâmpagos, espessa nuvem, forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava na casa, no arraial, estremecido, assustado. Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus são assustados? Seus filhos são assustados? Seu marido é assustado? Isso é voz do quê? Da lei.
Isso não é a voz de Deus. A voz de Deus é como? Graciosa. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A voz de Deus é completamente diferente. Então, a graça aqui foi colocada em contraponto com a lei, com a condenação, com a crítica, com o peso. Meus queridos, não é errado tratarmos assuntos delicados. Não é errado tratarmos assuntos delicados. É errado não sermos amáveis com os nossos. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Amém? Obrigado à paciência, tolerância dos irmãos. Se coloca de pé. De forma graciosa, abraça quem estiver perto de você aí. Diz uma palavra gentil para ela, para ele. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado porque Jesus desceu a nós cheio de graça e verdade. Obrigado porque temos recebido da tua plenitude graça sobre graça. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, como não te amar, como não te adorar. Obrigado pela plena aceitação que temos da tua parte. Muito obrigado. Precisamos ser teus. Por isso nos ajuda, para que o teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.